Então, esses CLH locks, eles têm esse nome em homenagem aos sujeitos que propuseram, né? Foram Craig, Landing e Hagerstern locks, ok? Daí o nome CLH locks, ok? Então, eles, como falei, são uma extensão dos locks do tipo FIFO, né? Mas para reduzir o espaço. Qual é a grande ideia aqui, né? A grande ideia é que você vai manter uma lista encadeada com as threads que querem ter acesso àquela região crítica. E essa lista encadeada é mantida dessa forma, então. Você tem o tail, que é o rabo da fila, apontando sempre inicialmente para falso, e assim, indicando que o lock está livre. Né? E aí o que acontece? Quando alguém quer adquirir esse lock, você pega o tail, seta uma nova caixinha aí igual a true e faz o swap. Né? Então você passa a apontar para o falso, né? E o tail, né? Indicando que o próximo usuário que quiser pegar aquele lock vai ler, ele vai ler o true, você vai perceber que está sendo já usado, ok? Então não tem uma consistência muito grande aqui entre true e false, a gente viu que no último exemplo, true queria dizer que estava livre, agora true quer dizer que está desocupado, ok? Então, bom, prestar atenção aqui para não se perder. Então, true aqui quer dizer que está ocupado. E aí, pronto. Agora chegou mais um nó aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai setar, vai criar uma caixinha aqui indicando que é true. Ele está um novo nó que queria pegar o lock, vai saber que tem mais gente querendo, né? E vai fazer o swap. Então, ele vai passar a apontar para o true, né? E o tail agora aponta para o true do vermelho. E assim por diante, ok? Então, assim que você adquire as locks, né? E agora, o que vai acontecer? Pronto, cada processo aponta para o seu estado e para o estado que está sendo lido pelo processo seguinte, ok? E aí agora você tem então uma lista encadeada implicitamente definida, né? Então cada processo está fazendo o seu spin em torno de um dos registradores, né? O registrador que ele tem acesso e que o processo que entra na região crítica logo antes dele também tem acesso. Tá? Então, na verdade, ele não vai estar fazendo spin numa cópia da região compartilhada, ele vai fazendo um spin, claro, na sua cópia em cache. E aí pronto, quando alguém liberar, aí sim, aquela cópia em cache dele local vai ser liberada, vai ser invalidada, né? E aí ele vai saber que, pronto, ele pode entrar na região crítica e aí tudo continua dessa forma. Então, aqui a grande vantagem que a gente tem com esses CLH locks é que o custo em termos de espaço deixou de ser L vezes N, onde L é número de locks e N é número de threads, para ser L mais N. Né? Por que L mais N? Né? Aqui é uma boa analogia com algoritmos em grafos. Né? Então, você pode pensar que uma lista de adjacências, né, se representar um gráfico com uma lista de adjacências, o custo é o número de vértices mais o número de arestas. Aqui é a mesma coisa. O custo, como a gente está representando com uma lista de adjacências, não com uma matriz, né? No caso do Anderson Lock, a gente tinha uma matriz em que o número de linhas era o número de locks, o número de colunas era o número de processos. Aqui não. A gente vai ter uma lista de adjacências em que o número de linhas, de fato, é o número de locks, mas o número de colunas vai variar de acordo com a linha, né? Porque você vai ter a lista de adjacências àquele lock. Então, se a gente for representar isso aqui num diagrama, né? Enquanto que o Anderson Lock, você tinha uma matriz em que
o número de colunas era, né, igual ao número de threads e o número de linhas era igual ao número de locks, né? No caso dos CLH locks, não. A gente vai ter o número de linhas igual ao número de locks, né? Então aqui o número de linhas igual ao número de locks. Mas o número de colunas vai variar de caso para caso, né? Então, por exemplo, se esse lock for de interesse de 2 threads, esse outro lock for de interesse de uma thread, e o terceiro lock for de interesse de 4 threads, né? A gente vai ter uma estrutura desse tipo. A gente vai ter aqui 3 listas encadeadas, né? Em que cada lista encadeada vai conter um número de elementos igual ao número de processos interessados naquele lock, ok? E a ideia então é que se cada processo estiver interessado só em um lock, o número de elementos aqui nessa lista de adjacências vai ser igual a L da ordem de L mais N e não da ordem de L vezes N, ok? Aqui a gente tem a implementação desse CLH aqui, o lock. Inicialmente a gente seta esse lock como sendo true, indicando que o lock não foi liberado ainda, né? E aí o que acontece? A gente tem então aqui a estrutura que guarda o tail e o myNode, que é um keynode, e o lock faz o quê? O lock simplesmente chama em cima do tail o get and set myNode, ou seja, ele faz com que o tail passe a apontar para o lock que a gente acabou de criar. E enquanto o meu predecessor, né, ainda estiver em true, ou seja, enquanto estiver ocupado, eu vou ficar num spin wait, né? Então, tail da fila, o keynode local, e aqui eu faço um swap no myNode, então eu faço com que o tail passe a ser o nó que eu acabei de criar. E aqui eu fico fazendo um spin waiting até que o predecessor libere o lock. Para liberar o lock que ele faz, você notifica o sucessor, né? Então você pega o myNode, seta como false, né? Então você seta o seu nó como false, você não está mais interessado, e você recicla o nó do predecessor, né? Então você, além disso, então também seta o seu nó como sendo igual ao do predecessor. Então, aqui é um comentário que no livro isso é descrito com mais cuidado. Então, a vantagem desses CLH locks é que eles são mais compactos em termos de memória, né? Então, usam espaço constante, e o lock, quando você libera o lock, isso só
afeta o predecessor, né? Então, essas são as vantagens, né? Bom, a desvantagem, uma possível desvantagem é que esse mecanismo não funciona em arquiteturas do tipo NUMA sem cache, né? Então, vamos explicar um pouco melhor o que quer dizer isso. Esse NUMA é Non-Uniform Memory Architecture, né? Então, pode ocorrer dessas arquiteturas tipo NUMA, né, não terem cache, né? E você então vai ter mais dificuldade para acessar regiões de memória que não sejam locais, né? Então aqui tem uma ilustração dessa arquitetura NUMA, ela funciona como se fosse uma rede. Então cada processador tem a sua mini memória local e você fazer spin lock de uma memória local é rápido, mas fazer spin lock em cima de uma memória que está armazenada em outro processador é lento. E se a gente se lembrar então do CLH lock que a gente acabou de ver, você fazia o spin lock em cima do seu predecessor. Então isso poderia ser muito lento. Então aqui a gente vai ver uma sutil modificação no CLH lock para você fazer spin em cima dessa memória local e não em cima do seu predecessor, ok? Então fazer spin na memória remota pode ser lento, então isso pode não ser adequado. Então daí surge esse MCS lock, ok? Então o MCS lock é uma variante do CLH lock e a única diferença é essa, que você faz o spin na sua memória local, na sua variável local e não numa variável de uma outra thread que estaria em cache, numa arquitetura com cache, mas se não tiver cache, isso pode ser problemático.